Fala pessoal, sei Rabol dos Chiefs, Daniel, touchdown. E aí, como que tá? Terça-feira. Obrigado para todo mundo que acompanhou a partida, a transmissão aí que eu fiz ali, 3 horas e pouco aqui falando, não é fácil. Mas obrigado para quem acompanhou essa partida comigo. A gente vai falar bastante dessa partida hoje, né? E tem bastante coisa aqui para a gente comentar durante essa quarta semana aqui da NFL. Que foi pro saco já, agora a próxima semana já tem time aí, inclusive de bye, né? Então, vou falar aqui um pouquinho do que, como foi essa semana aqui, então no canal eu acertei 9, perdi 7 aqui, vou falar dos 7 aqui rapidinho que eu perdi, né? Steelers e Vikings, o jogo lá de Dublin, Metcalf fez uma partida muito boa, eu acho um baita wide receiver o Metcalf, conseguiu bastante jardas aí, né? Uma conexão boa com o Aaron Rodgers, então o Vikings com o Carson Wentz, né? A gente conhece bem o Carson Wentz aí, não passa muita segurança, né? Quando era um QB reserva, e agora o DJ McCarthy ele se machucou, provavelmente volta no próximo jogo. Também jogam semana que vem em Londres, então eles estão nessa turnê internacional aí, né? Vamos ver. Chargers e Giants era a bola que eu tava pedindo aqui, né, cara, pra gente ter um escorregão aí do Chargers, e aconteceu, uma boa partida do Dart. Isso só prova realmente que o Russell Wilson já é um jogador, um ex-jogador em atividade, né? A gente não pode aposentar nunca ninguém, mas pro plano de jogo ali do Debo, ele não fazia muito sentido. Titans e Texans, né? Eu tava apostando no Titans aqui como uma zebra, mas o Texans conseguiu massacrar ali. E o Titans é muito ruim mesmo, né? É um time ruim, a gente vai pegar eles na segunda metade da temporada, tá? Falcons e Commanders, no Commanders ainda sem Jalen Daniels, né? Então o Falcons conseguiu a vitória, primeira vez que eles conseguem ali, que o trio deles, né? O Jair Robson, Drake London e o Kyle Pitts passam touchdowns, né? São 3 apostas de draft do Falcons, então parece que está engrenando alguma coisa lá, apesar de ter o Michael Penix Jr. lá como QB. Aí, para minha surpresa, né, Jaguars ganhando lá em São Francisco do 49ers, o 49ers voltando com o Brock Purdy, e para mim é uma surpresa isso. O Jaguars vem motivado aí para a próxima semana, né, para nosso jogo aí do Monday Night. Aqui, o que mais que eu errei aqui? Sim, Dolphins e Jets, né? Assim, o Dolphins ganhou, o Jets é uma bagunça, o pior time. Acho que para mim os dois piores times são Titans e Jets. É, e aí, duas coisas que eu queria falar aqui, acho que é importante. Primeiro é que o Tarek Hill se machucou feio, tá fora da temporada, corre o risco de estar fora da próxima temporada. Eu acho que é um cara que a gente tem muita consideração, né, muito carinho de alguma forma, por tudo que ele fez no Chiefs, né. Hoje eu fiquei refletindo muito sobre isso, e, e é muito difícil, né, cara, para um jogador, pouco jogador, né, mas um running back, wide receiver como é o Tarek Hill, voltar 100% aí, então já passou dos 30 anos, torcer, né? Torcer, vai que ele volta lá pro Chiefs, a gente consegue fazer alguma coisa no ano que vem, né? E aproveitar também, não podia deixar nunca assim de falar, mencionar aqui o Paulo Soares, o amigão, né, que nos deixou ontem. Eu pus um post aqui no Instagram também para falar sobre isso. Eu acompanho o futebol americano há mais de 30 anos, né? E nos últimos 15, pelo menos, sei lá, mais, um pouquinho mais, pela ESPN. E quando a gente fala de ESPN, tem alguns nomes que vêm na sua cabeça, assim, né? E para mim sempre veio a figura do Amigão e do Antero, né, no Sport Center. Então, eram caras que levavam esse jornalismo que hoje muita gente faz aqui no YouTube, né? O pessoal da Casé TV faz isso muito bem, um jornalismo mais descontraído, né? Eu sou jornalista, me formei em 2004, a internet nem existia ainda nessa vida. A gente tinha todos os padrões, os paradigmas de ser um jornalista, mas o Paulo Soares e o Amigão sempre o Paulo Soares e o Antero Greco sempre foram caras de referência para um fim de noite, né, mais descontraído, que você queria só assistir alguma coisa ali sem pensar muito. Então, o esporte é isso, na verdade, né? E ele tem que ser isso para todo mundo. Então, meus sentimentos, fico muito triste. Ontem foi um dia muito triste, né, por tudo que aconteceu. E mas eu tenho certeza que a gente vai dar muitas risadas ainda quando lembrar e quando ver os vídeos. Graças a Deus, né? Graças à internet, graças a tudo hoje é muito mais acessível a gente ter boas lembranças, né? Então,
Paulo Soares, onde você estiver, meu abraço. Muito obrigado por tudo que você fez. Obrigado por toda a luz que você trouxe. Muito obrigado por mostrar esse esporte, que eu tenho certeza que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui ama. E se ama é porque teve um dia ESPN, se tem ESPN, teve o Paulo Soares, o amigão, né? Então, no somado aqui da temporada, a gente está 28-20, né? E, então, estamos aí com um saldo positivo, né? Mas é isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre o menu. Então, no menu aqui eu vou abrir para falar que essa semana foi fantástica, né, para gente. Assim, tirando a vitória ali do Broncos ontem sobre o Bengals, é, basicamente a gente teve uma semana perfeita, né? O Raiders perdeu por Bears e o Chargers perdeu por Giants e a gente simplesmente foi assim, um passeio, né? Foi um massacre. Assim, eu acho que ninguém esperava que a gente enfrentasse um Baltimore Ravens e colocasse 37 pontos no placar, né? Eu, particularmente, não achava isso. A gente, obviamente, tem problemas, né? E o problema hoje é o Harrison Butker, né? Eu falei bastante isso na transmissão, tenho falado bastante disso. Não quero causar um hate aqui, mas é isso. Posso fazer nada. Era para a gente ter aí pelo menos 40 pontos, né? Isso a gente não tem aí desde a semana 3 do ano passado, né? No primeiro jogo da Taylor Swift no Arrowhead, né? Quando a gente massacrou o Bears. A gente teve algum jogo na pós-temporada contra o Bills, só não lembro se foi o ano passado ou ano retrasado, acho que foi o ano passado que a gente fez também mais que 30 pontos. Mahomes com 4 touchdowns, sendo que ele teve duas marcas aqui muito interessantes, né? O 250, então o Mahomes é o jogador mais novo a passar a casa de 250 touchdowns. É, assim, e ele só não chegou a essa marca antes aí, né? Por conta, acho que do plano de jogo, né? Que o Chiefs tem desenvolvido aí com o tempo. E também foi ele e o Kelsey, né, se tornam aí o segundo duo, né, quarterback tight end a receber, né, uma conexão ali de ter mais passes completados, né? Então, e também nesse jogo, Andy Reid com o seu 200 jogos aqui pelo Chiefs, né? Então, é o único jogador, é o único treinador na história a ter mais de 200 partidas por dois times diferentes, né? Ele tem um pouquinho mais, acho que 40 jogos a mais pelo Eagles e chegou à marca de 200 jogos pelo Chiefs, né? Então, é um jogo irrepreensível e é irrepreensível esse jogo também pela volta do Worth, né? E quando eu falava disso, assim, talvez quando a gente tiver o Rashid Rice, a gente vai ter uma composição um pouquinho diferente. Mas o Worth ele me lembra muito o Tyreek Hill quando a gente tinha essa explosão, logo que o Hill era o wide receiver 2 do time, na época que ainda era o Alex Smith, né? Porque a velocidade na NFL faz muita diferença, né? Porque você prende os safeties no fundo do campo, né? Você tendo essa ameaça, a linha ali dos linebackers ela já fica confusa, né? Porque o cara vê o cara passar, ele não sabe se ele ajuda o safety, o cornerback, se ele fica mais perto da linha, né, de scrimmage. Então, isso causa também jogadas no meio do campo improdutivas, né? O Juju apareceu bastante vezes ali no meio do campo, o Kelsey apareceu no meio do campo, Juju com um touchdown. A gente vai ver o box score ali daqui a pouco, mas todo mundo contribuindo de alguma forma, né? Então, para mim, o Worth mais 10, né? Falava Mahomes mais 10 aqui, mas o Worth mais 10 e quando vier o Rice, eu acho que a gente vai azeitar bem esse ataque. Eu fico com um pouco mais de esperança. Era realmente estava muito desacreditado né, até o jogo do Giants ali sobre a nossa linha, nosso plano de ataque, mas eu fiquei mais confiante a partir desse jogo, né? É um desafio que foi difícil, né? Porque é um time que não dá para falar que um 3 ali do Raiders, do Baltimore é ruim, porque eles perderam para Bills, para Chiefs, né, e para o Lions, então são três adversários de peso. Mas, obviamente, para um caso aí, quando você olha a pós-temporada, é para se preocupar, mas tem muito jogo ainda pela frente, né? Meu destaque desse jogo, eu queria deixar um destaque, porque eu acho que para mim o destaque da temporada nesses primeiros 4 jogos, no Williams, né? É o nosso cornerback safety aí, né, de terceira rodada, jogando muito, cara, muito, 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 muito. Assim, eu tô abismado com que esse cara tem jogado.
E eu vou trazer aqui um vídeo depois, um shortzinho aqui, um Reels, falando um pouquinho de Noah Williams e de alguns números importantes, né? E como eu falei, as derrotas, né, de Raiders e Chargers para a gente foi super importante, porque, e aí sim, né, a gente pode falar um pouquinho sobre como a gente está agora, né? Então, a gente está pensando aqui em classificação, e classificação a gente está vendo aqui, então a gente assumiu a segunda posição, né? Pulamos aqui 2 posições, né? A gente era o. É incrível, né? O Raiders no Twitter falando um monte quando a gente estava em último, agora o Raiders está em último, ninguém fala nada, então o Raiders é o último aí por critérios de desempate, não, 1-3, né? E por critérios de desempates ali contra o Broncos, a gente passou o Broncos aí na divisão, né? Então, vamos ver como fica, né? Assim, o Chargers tem um jogo muito difícil, né? Um jogo contra aí o Eagles, então é um jogo difícil para eles. E a gente joga contra o Jaguars, né? Jaguars 3-1. Segunda-feira esse jogo, tá? Monday Night Football. E aí você sabe, né? Jogo de transmissão aqui no canal. Então vai ter sim react aqui no Jaguars e Kansas City. Segunda-feira, 20. Perdão, aqui tá errado, tá? 21 horas, né? Porque o jogo lá é 21h15. 21 horas aqui no canal, beleza? Mas eu aviso vocês no vídeo de quinta-feira. Bom, vamos falar um pouquinho então, pegar aqui o box score, né? E aí só para a gente falar um pouco de números aqui, mas basicamente, né, o Lamar Jackson com uma partida com um touchdown, uma interceptação do Leo Chinell, né? E saiu no meio do jogo ali no terceiro quarto, com uma lesão aí na coxa, no posterior da coxa, né? Não vi ainda nenhuma notícia sobre isso. Entrou o Cooper Rush, né, que era reserva no Dallas, agora é reserva lá em Baltimore, mas realmente não fizeram nada aqui demais, né? E a interceptação foi bem feia, depois teve um fumble ali também bem feio. Baltimore bem reconhecível, eu esperava o jogo até um pouco mais pegado ali, mas ótimo pra gente, né? Mahomes, 25 de 37, 270 jardas, 4 TDs, como eu falei, né? E para mim isso, um rating aqui de 124, um QBR de 40, 73 vai até 100, né? Então 73% aí de QBR do Mahomes, né? Me preocupa um pouquinho as jardas tomadas aqui de corrida, né? Essas jardas do Justin Hill aqui basicamente foi o touchdown ali do final no garbage time, a gente já estava com reserva, eles já estavam reserva, a gente já tinha tirado uma Holmes, Gardner Minshew já tinha jogado, então, mas me preocupou um pouquinho esse jogo corrido, tá? A gente tem uma linha ofensiva, uma defensiva que para muito o jogo corrido, mas toma umas big plays, né? Então é aquela história do enverga, mas não quebra, né? Então, você só toma atenção nisso, porque agora a gente vai jogar contra o Jaguars e o Etienne teve uma partida muito boa, né, de jogadas em corridas lá em São Francisco. Então, o técnico lá chegou agora, né? O cara que ressuscitou o Baker Mayfield lá em Tampa Bay. Eles não tinham um jogo corrido lá forte, mas eles têm um cara importante lá em Jacksonville, né? Então, olho nessa questão aqui. Do nosso lado aqui, o Worth foi o líder tanto de jardas recebidas quanto de jardas corridas, né? 38 corridas aqui, 83 recebidas. É bom, né? Porque o Mahomes aqui só teve 5 jardas, então para mim é importante que a gente não veja o Mahomes aqui como líder de corridas, né? Pacheco, um outro cara que eu posso destacar aqui, além do Kareem Hunt, o Kareem Hunt tem feito bastante jogadas ali como fullback, o Chiefs teve 4 quartas descidas e as 4 convertidas, né? O Kareem Hunt jogando como fullback efetivamente nessas descidas, então é uma boa alternativa, né, para o Chiefs. A gente sempre já teve muitos bons fullbacks, né? Mas agora com o Kareem Hunt fazendo essa posição quando precisa, né? O Noah Gray já fez algumas posições disso, já que a gente não faz, né, o cornerback sneak por conta do Mahomes. Mas um cara que eu gostei muito do que eu vi foi o Rashard Smith, tá? O Rashard Smith jogou muito bem, fazendo esses underrounds, né, que precisa ser feitos ali, o Mahomes fazendo alguns chuveirinhos ali, principalmente alguns checkdowns, né, aquela bola lateral num running back.
Então eu gostei bastante do Brashad Smith, né? Eu acho que ele vai ter mais contagem de snaps aí para os próximos jogos, né? Mas aqui na parte de recebidos, então a gente tem lá um touchdown do Hollywood Brown, uma 4ª para 1, onde o Mahomes consegue cobrir a defesa e encontrar o Hollywood Brown já dentro da end zone, né? Isaiah Pacheco também, numa uma jogada que ele sai num check down ali, e o Mahomes olha para o fundo do campo e consegue cobrir a linha defensiva de Baltimore e um touchdown relativamente fácil ali pro Pacheco. E a gente tem o Thornton, né, recebendo também um apertado ali, uma janela bem curta do Mahomes, um touchdown muito bonito ali no fundo do campo, além do Juju Smith-Schuster, né, o primeiro touchdown ali que a gente recebeu. Então, para mim foi 4 touchdowns muito bem executados pela linha ofensiva, né, e pelo plano de ataque ali do Chiefs, tá? Do Trinco com o fumble recuperado, né? Recuperou ali o fumble sofrido pelo Lamar Jackson, né? E também sendo líder aqui na quantidade de tackles, né? Sendo que ele tem 4 solos aqui de 7 que ele fez a composição com alguém ali, né? Então, o Trinco é um cara que a gente às vezes subvaloriza, né? Mas é um líder quando assumiu essa posição, né? A gente tinha ali o Gay fazendo as partes. Hoje o Gay tá em Miami, se eu não me engano, tinha ido pro Saints, tá em Miami, se eu não me engano. Todo mundo chorou um pouco ali em cima do Gay, mas não esqueçam que o Andy Reid sempre dá uns toques aí por baixo dos panos, né? Lembra que o Gay teve uma parte de violência doméstica, não foi muito bem esclarecido, então o Chiefs preferiu não renovar com ele. Trouxe o Tranco já é campeão aí do Super Bowl, nos últimos 2 Super Bowls foi importante ali pra gente, né? Compõe uma linha de linebackers ali com o Tinel e com o Nick Bolton, né? Muito boa, muito boa. E como eu falo, para mim é a melhor linha do Chiefs, né? A linha de linebackers é a melhor linha do Chiefs. E tá jogando muito, né? Tá jogando muito, realmente tá jogando muito. E o Lil Tinel, né? Com a interceptação em cima do Lamar Jackson, então para completar a cereja do bolo, né? Ponto negativo, como eu falei, Harrison Butker, né? Para mim ainda é um ponto que eu vou bater, porque é um cara caro, né? A gente paga um salário bom pro Butker e a gente perde, né? Apesar de ser um field goal longo, a gente sabe hoje que um bom kicker acima de 55 ele tem que fazer por onde, né? A história do goleiro bom é aquele goleiro que pega bolas impossíveis, né? E o Butker, eu não tenho confiança nem no extra point mais do Butker, né? Então, todo mundo tem falado um pouco disso nos Estados Unidos. O Andy Reid endereçou isso falando que tudo bem, vai ficar bem, entendeu que é um chute difícil ali de ser feito, mas eu tenho os meus pontos aqui ainda, né? Então, a gente pode ir para um playoff como ele ganhou, né? Como a gente teve aí alguns anos onde a gente ganhou por conta dele, né? Vídeo o caso do Bills lá, onde a gente empatou o jogo daqueles 13 segundos, né? A gente empatou com um field goal longo dele. A gente pode perder como o Bills perdeu, né? Aquela chance de empatar contra a gente no ano seguinte, né? Que o kicker dele jogou a bola à direita, né? Então, kicker pode ser uma diferença aí na pós-temporada e infelizmente eu não tenho muita certeza ainda de que o Butker é o cara para fazer isso. De olho, né? Importante. Beleza, pessoal? Então é isso. Passamos aí a 4ª semana, um ótimo jogo, um jogo fantástico. Como eu falei, assim, lavamos a alma. Realmente tem que aproveitar até a próxima segunda, porque a gente está com o ânimo renovado, o time está super bem, volta a treinar amanhã. Quinta-feira tem um vídeo, a gente vai falar um pouquinho de se alguma coisa aparecer aí de report, mas por enquanto tá tudo bem, né? Acho que a gente passou aí. Tem mais 2 jogos aí sem o Rashid Rice, né? Então a gente tem o Jaguars, depois o Lions. Quando a gente pegar o Raiders, o Rice já tá de volta. Mas a gente vai desenvolvendo isso até lá. Beleza? Obrigado por acompanhar. Compartilha aí com gente do Chiefs Kingdom aí que você conhece, que queira saber um pouquinho mais do Chiefs. A gente tá colocando os posts lá no Instagram, né? Chiefscast Brasil. Quem faz isso é uma inteligência artificial. A gente é o primeiro site aí que a gente coloca inteligência artificial para rodar notícias, então pelo menos 6 notícias durante o dia estão lá no Chiefscast. Aproveita, segue lá, acompanha a gente, sempre tem uma notícia direta aí de uma IA que a gente está treinando aí como torcedor do Chiefs,
Isso é um diferencial aqui do canal. E eu volto aí quinta-feira, depois não esquece que vai ter transmissão no domingo, na segunda-feira, Chiefs e Jaguars. Beleza? Sem robô dos Chiefs, valeu pessoal, obrigado aí pela companhia. Tchau!